Câmara Municipal de Porto Alegre, Palácio Vereadora Maria de Fátima Lucena. Vereador Professor Afrânio Gugel do Lucena. À mesa diretora da Câmara Municipal de Porto Alegre. Requerimento número 001/2021. Porto Alegre RN, 12 de agosto de 2021. Senhor Presidente, requeiro à mesa diretora da Câmara Municipal de Porto Alegre, com base no artigo 99, parágrafo 2º, inciso 6º, do Regimento Interno de 2007, que seja encaminhada moção honrosa com votos de congratulação e louvor ao senhor Agácio de Oliveira Rocha pela passagem natalícia dos seus 100 anos, ocorrida no dia 4 de agosto de 2021. Justificativa. Em tempos tão difíceis que vivemos, onde a incerteza e o medo de um vírus mortal assusta a humanidade, comemorar aniversário de 100 anos de um cidadão por si só já seria motivo justificável para uma proposição de natureza honrosa no nosso município ou em qualquer parte do planeta. Mas venho, senhora vereadora e senhores vereadores, justificar que, para além do tempo vivido pelo homenageado, tem o legado de Agácio de Oliveira Rocha, como cidadão íntegro que exerceu diversas funções no nosso município e na região, que outrora compreendia a grande extensão política territorial de Porto Alegre e de sua comarca. Então, Agácio Rocha nasceu aos 4 de agosto de 1921 para fazer história. Com habilidades no convívio social, serviu ao próximo como professor primário, agrimensor, adjunto promotor, juiz de paz e vereador. As funções descritas estavam corroboradas pelo verdadeiro espírito do homem público, que é trabalhar em prol do bem comum. Para tanto, as exerceu seguidas vezes, com o respaldo da população porto-alegrense e pelos renovados prestígios da justiça atribuídos aos seus trabalhos. O nobre aniversariante exerceu com maestria os seguintes cargos que ora vos apresento com mais descrição. 1. Vereador por 6 mandatos, 1958 a 1963. Nesse era o primeiro suplente, mas assumiu logo no início da primeira legislatura. 1963 a 1969, 1969 a 1973, 1973 a 1977, 1977 a 1983 e de 1983 a 1988. O formato das datas dos mandatos, como estão postos, se dava porque as posses ocorriam nos meses de março. Assim, uma legislatura adentrava a outra, diferente do que acontece hoje, que se inicia no início do mês de janeiro e se encerra em dezembro. 2. Foi presidente da Câmara Municipal no ano de 1970. 3. Professor da Escola Cajazeiras, oficialmente conhecida com o topônimo Escola Antônio Rosendo Gugel do Amaral, por 5 anos na década de 1950. Deixou o magistério porque não deu para conciliar com o seu trabalho de agricultor. Segundo ele, era muito pesado dar conta da agricultura e do magistério. Quem assumiu a função, respeitados os modos trabalhistas à época, foi sua esposa Francisca Gugel de Oliveira, professora Dona Neguinha. É bom registrar, para se perceber as dificuldades da época, que eles iam para o sítio a pé. 4. Foi nomeado adjunto promotor, função que desempenhou por 8 anos consecutivos. Na oportunidade, trabalhou com 6 juízes naquele momento. Esse cargo jurídico era comum aos municípios que não tinham comarca. Porto Alegre pertencia à comarca de Martins. 5. Escolhido como juiz de paz, exerceu a atividade por 1 ano, período permitido para o exercício da função. Percebi em sua fala a importância dada a esse cargo,
pois falou da rotatividade da função, onde eram escolhidos cidadãos de renomado respeito, como Antônio Alvino, seu Alvino da farmácia, e Zé Bevenuto. Esses dois nomes foram lembrados hoje, 12 de agosto, na rápida conversa que tivemos. Mas nada é mais gratificante do que um ganho histórico presenteado por uma memória centenária. 6. Trabalhou como agrimensor, onde fez inúmeras medições e divisões de terras ao longo dos anos, quando a saúde e a disposição física o ajudavam à vida ativa para o nível forçado dessa função. Confidenciou que desenvolvia essa atividade quase sempre sem ser remunerado, e que era um trabalho prático porque ajudava, abre aspas, aquele povo que era pobre, que tinha inventário na família, vinham aqui em casa e pediam, me façam isso, porque se for fazer escritura pública, a justiça come tudo que eu tenho. Fecha aspas. Em seguida, completou. Tinha uns espertos que se aproveitavam disso, mas eu ia e fazia assim mesmo. Deu um breve sorriso, fez uma pausa reflexiva, como se quisesse me dizer que os caminhos da política têm esses espinhos maliciosos que o político finge não sentir quando é espinhado. 7. Dotado de grande conhecimento e reconhecida habilidade na escrita de formato clássico, que são as marcas de documentos históricos, Agácio produzia escrituras particulares de imóveis e procurações de naturezas diversas. Não diferente das outras funções, boa parte dos pagamentos por esses trabalhos ficavam para as eleições, ou entregue à expressão, Deus lhe dará em dobro. Para ele, essa última, como homem de fé, já lhes era dado como um bom pagamento. Aqui abro um parênteses para dizer, ele vivenciou coisas da política que só nós, os políticos, entendemos bem, que é o limiar do fazer e o do ser reconhecido. Com tantas essas funções, ainda tinha tempo para ser servente de pedreiro do seu dileto amigo José Macário. Para entendermos melhor esses homens de muitas funções, Zé Macário era oficial de justiça do município de Porto Alegre, mas também era agricultor, comerciante e pedreiro. Essa última exercia de forma solidária, ou seja, os dois amigos tiravam dias para construir ou reformar casas de pessoas amigas da cidade e da zona rural. Isso de graça, a expressão usada para dizer sem pagamento. O vereador Agácio era o ajudante, mas me disse em tom de agradecimento ao amigo. Zé Macário me ajudou muito na política, muito. Agácio de Oliveira Rocha atingiu a longevidade de um século porque sempre foi inerente ao seu ser, como cidadão e homem público, a resistência, por boas lutas e causas justas. Digo isso porque sempre o observei nos atos e nos ensinamentos de longas conversas que envolviam sempre a política de Porto Alegre e suas mais variadas fases e faces. Senhora vereadora e senhores vereadores, esta justificativa da menção honrosa que vos apresento para votarmos está dividida em duas partes, como preconiza o regimento desta Casa Legislativa. Em seu artigo 99, parágrafo 2º, inciso 6º, para tanto vos digo, a primeira é a congratulação ao senhor professor, vereador e presidente Agácio de Oliveira Rocha, pela dádiva de completar 100 anos de vida. Hoje, 100 anos e 8 dias, na data do requerimento. Esta congratulação é extensiva à minha querida tia Neguinha, às primas Fátima, Bia, Cristina, Aita, Socorro, Vidinha e Michele, e aos primos Dedé, Tatá,
Guará, Chió, Roberval e Pretinho, porque esses receberam o presente direto e a graça de poucos, que é ter um familiar completando um século de existência. Por esses nominados, todos os outros familiares se sintam agraciados. A segunda parte é o louvor pelos méritos do homenageado, que tem em sua longeva vida um currículo impecável pela força das funções que exerceu com maestria em nosso município. Funções que foram além dos papéis das nomeações para se transformar em causas do bem servir e acolher com humanidade os que mais necessitavam. Esses préstimos, executados por força do ofício e gosto de um político preocupado com o bem-estar do outro, principalmente os menos favorecidos desta serra. Para tanto, encerro esta justificativa com uma frase do nobre vereador Agácio, que reproduz desprendimento do verdadeiro agente político ao ser útil e merecidamente reconhecido para poder continuar em defesa de sua gente. Eis o que ele me disse quando conversávamos. Trabalhei muito sem ganhar nada. O que eu ganhava mesmo era as eleições. Ou seja, para ele, o bônus e satisfação pelo seu trabalho era ser agraciado com o reconhecimento e afirmação do voto, o que reproduziu sucessivas vezes para continuar na defesa resistente do seu povo porto-alegrense. Reitero dizendo que o voto é a assinatura do elogio. Conhecedor da compreensão e sensibilidade dos caros vereadores e vereadora para a aprovação do requerimento e o seu devido envio regimental ao homenageado, agradeço de antemão. Sala das Sessões, em 12 de agosto de 2021. Afrânio Gugete Lucena, vereador.